O título é A Parábola da Figueira Estéril. É isso que diz na tua? Não? Como diz aí, filho? A figueira sem figos? É? E essa daí, Tanda? Da figueira estéril. Essa daí é irmã Terezinha. Da figueira estéril. É, glória a Deus. Linguagem de hoje é a figueira sem figos, né? Graças a Deus. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então, aqui nós temos a parábola da figueira, porém, o Senhor Jesus relaciona esta figueira como um homem, como uma mulher, que ele escolheu para usar e para fazer esta pessoa frutificar. E esta pessoa, muitas das vezes, no reino de Deus, eu não quero dizer na igreja, ou seria também na igreja, porém, no reino de Deus, porque qual é o propósito do cristão? Qual é o propósito de Deus em nossas vidas? É que através da sua vida, outras vidas sejam ganhas para o reino. Então, queridos irmãos, e essa figueira representa uma pessoa egoísta. Uma pessoa que o Senhor Jesus veio, deu a vida dele por ela, gastou a vida dele em favor dela. E esta pessoa ela abraçou sim a fé, mas ela não dá frutos. A pessoa não dá frutos, ela não fala de Jesus, ela não ora, ela não intercede, ela acha que para ela tá bom, eu abracei Jesus, eu tenho fé, eu creio em Deus. Essa pessoa às vezes já foi convidada para evangelizar, essa pessoa já foi convidada para, digamos assim, para um retiro, já foi convidada para tantas, mas ela nunca pode, ela nunca vai, ela nunca quer. Ela está sempre dando uma desculpa, e quando a pessoa dá desculpa, não é para o homem, ela dá desculpa para Deus, porque Deus vai usar sempre um homem para convidar as pessoas. E ele diz aqui, no versículo de número 7, ele disse, ele veio procurar no 6, ele veio procurar um fruto, não achou. No 7 ele disse ao homem que cuidava daquela figueira, ao viticultor, há 3 anos, quer dizer, poxa, já são 3 vezes que eu venho nesta figueira e não acho nela fruto. Pode cortar ela, para que ela fica ocupando inutilmente a terra?
E então ouve da parte do viticultor. Esse viticultor ao mesmo tempo representa o Senhor Jesus. Porque o pai, se fosse... O pai, quando vê uma árvore que não dá fruto, a vontade do pai é que corte. Mas o amor do pai se manifesta no filho. A justiça do pai quer fazer justiça porque quer frutos. Mas o amor do filho pede ao pai paciência. Paciência. Porque senão, isso daí, irmãos, representa quantas vezes de repente Deus já quis exterminar com tudo aqui, mas o amor do Filho Jesus, que hoje está sentado à direita de Deus, não deixa. Pai, tenha mais um pouco de paciência com a humanidade. Aos poucos eles vão entendendo a mensagem da cruz. Uma passagem parecida com essa, eu gostaria de voltar com você aqui no Evangelho de Marcos, que é um pouquinho para trás de Lucas. Vamos ver se nós achamos aqui rapidamente. Eu acho que é 11. É isso mesmo, 11. Vamos ver se é isso daqui. Exato. Marcos 11, versículo de número... Isso. 12, né? No dia seguinte, versículo 12. Quando saíram de Betânia, o que aconteceu com Jesus? Teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aí você pula lá para o versículo 20. E passando pela manhã, eles viram a figueira que secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhe disse Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui o Senhor nos dá exemplo de várias coisas. O Senhor Jesus, primeiro, ele dá exemplo dessa figueira. Mas pastor, mas a Bíblia diz que não era tempo de figo. Como que Jesus queria achar figo naquela figueira? Aquela figueira também representa um homem, uma mulher, que Deus salvou, que Jesus deu a vida por ela. Essa pessoa, não importa a época do ano, não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é Carnaval, se é isso, se é aquilo, o que importa é que quando Deus precisar de você, você precisa falar assim: eis-me aqui, Senhor. Eu também, eis-me aqui, Senhor. Mas eu não posso ir lá agora. Uma pessoa me convidou para fazer uma visita, mas eu não posso. A pessoa pediu uma oração, mas eu tenho medo de orar e ela passar mal, daí eu não sei o que fazer. Não tenha medo. Se uma pessoa pedir oração para você, ore.
Ore, porque Deus quer usar cada um de nós. No momento que Ele quiser usar, você tem que ser aquela figueira frutífera e não estéril. Nós temos que ser. Quando Deus pedir para você, quando Deus tocar no seu coração e falar, essa missão é para você, aí vem o medo. Então nós precisamos ser um vaso. E essa figueira aqui é idêntica àquela outra. Quando Jesus foi buscar um fruto nela, quando precisava dela, cadê? Não tinha um fruto sequer. Eu quero completar esta palavra vendo com você em Lucas, aliás, Mateus, volta mais um pouquinho. Mateus 25. Mateus capítulo 25. Mateus 25. A partir do versículo 14. Mateus 25, 14. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. É isso que diz? Pode ler aí, Tanda, a tua Bíblia. O 15. A um deu. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. A sua capacidade. Daí ele, então, partiu, né? Essa daí, meu filho, o 15. E lhes deu de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Então, irmãos, esses talentos, eu estava... esse que ele deu 5 talentos de ouro, não é 5 moedinhas de R$1, não. 5 talentos dava 60 mil reais. A um ele deu 5, ao outro ele deu 2. Esses 2 seria mais ou menos aí, nós temos que fazer a conta. Se 5 dava 60, quer dizer que era 60 mil, 12 mil cada talento. Cada talento 12 mil. Ao segundo, no caso, ele deu 2, deu 24 mil reais dos nossos hoje, e ao outro, então, ele deu 1, que seria aí 12 mil reais. Se você pegasse 12 mil reais hoje, alguém colocasse 12 mil reais na tua mão e falasse, olha, eu vou viajar e eu não vou precisar tão já desses 12 mil reais. Dava para começar um negócio, né? Uma lanchonetinha, dava para começar uma lojinha, dava para se começar alguma coisa. E com 24? Mais ainda. E com 60 mil? Muito mais. E ele partiu para uma terra distante. E um dia, então, ele voltou, ele voltou logo, versículo 19. Alguém pode ler o versículo 19? Então, ele demorou, não foi assim rápido. Depois de muito tempo,
Já fazem 2000 anos que o Senhor Jesus subiu para a glória, já faz algum tempo. Então agora volte no versículo de número 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles. E o que ele fez? Ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Do mesmo, aliás, mais o 18 agora. O que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só. Aí voltamos àquele versículo que nós já lemos. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, na felicidade do teu Senhor. Chegando por fim, versículo 24, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, o que acontecerá com ele? Até o que tem. Mas ele não tem nada. Viu? Já nós vamos ver essa parte. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, essa é uma comparação daquela figueira. Deus não quer que eu faça mais do que eu tenho a capacidade de fazer. Deus não quer que você faça mais do que você tem a capacidade de fazer. Só que tem uma coisa também. Deus não quer que você faça menos do que a sua capacidade. Porque se você fizer menos do que a sua capacidade, se eu fizer menos do que a minha capacidade, nós somos preguiçosos para o reino de Deus. Seremos figueiras estéreis para o reino de Deus. E Deus não nos escolheu para que nós sejamos figueiras sem frutos. Deus escolheu, e há uma necessidade
de cada um de nós. De repente você pode pensar assim, será que o pastor está querendo pregar para me dar serviço na obra? Não, queridos irmãos. Eu não sou dono da obra. Eu não sou dono da obra. Uma coisa que Deus deu para mim, e eu procuro executar, sabe por quê? Porque eu tenho medo. A Bíblia diz que é para nós servirmos ao Senhor com temor e com tremor. O que é tremor? Quando você está tremendo? Ah, pastor, treme de nervoso. Às vezes a pessoa treme de nervoso, mas também treme de medo, de fome. Deixa o medo sempre para não concordar com a Bíblia, né? Treme de fome, treme de raiva, de frio, né? Não é verdade? Nunca mas a Bíblia diz: servir ao Senhor com temor. Temor é você temer, é você fazer, é igual você obedecer ao pai e à mãe, sim senhor pai. Embora eu discorde, mas porque tu és meu pai, minha mãe, sim senhor. Isso é temor. Agora, tremor é medo de perder a salvação, é medo de não herdar as promessas. Isso é tremor. Então, queridos irmãos, a pessoa que faz as coisas para o Senhor, ela deve pensar nesses dois lados. Eu vou fazer porque eu temo a Deus, e se eu temo a Deus, eu vou fazer por temor a Deus. Eu vou dizimar, eu vou ofertar. Hoje de manhã eu ainda falava, se der tempo eu vou falar a respeito de um versículo só do livro de Provérbios. Então, queridos irmãos, Deus dá uma capacidade para cada um de nós. E aqueles que saem e desenvolvem o talento que Deus lhe deu, eles saem à batalha. Ela sai à batalha. Então ele vê, o próprio Deus vê o seu esforço, o meu esforço, e ele está vendo que você não está parado. Ele está vendo que você está batalhando. É o que nós falávamos ontem. O José, lá vem o sonhador, né? Cara sonhador, rapaz. Os irmãos dele falam, sonhador. Mas é que Deus colocou um talento em cada filho de Jacó. Mas o José queria desenvolver o talento. E os outros não estavam nem aí, só queria festa. Então, irmãos, Deus nesta noite está falando com a gente. Observe o talento que Deus colocou em você. E não sou eu que vou despertar dentro de você o talento que Deus pôs dentro de você. É você que recebeu 1 ou 2 ou 5. Eu recebi o meu. Quantos o senhor recebeu, pastor? Não sei. E cada um de nós, você e eu, temos que, mais uma vez eu vou repetir, observar o que Deus quer que você faça para Ele, para a obra dEle, para você contribuir com o reino de Deus aqui na terra. O que você pode, e de repente você está negligenciando. O que eu ainda posso fazer, e eu estou ainda negligenciando fazer para o Senhor. É isso que Deus quer falar esta noite para nós. Em nome de Jesus. Não faça como aquele homem que recebeu 1 e enterrou, de medo. Porque quando o Senhor vir buscar um fruto nessa figueira, eu poderemos falar, Senhor, tem alguns aqui, não é tempo de frutos, não é tempo de muitos frutos, mas tem aqui alguns.
O Senhor disse: se alguém der um copo d'água para um desses pequeninos, será grande o seu galardão no céu. Um copo d'água, não é um cantil, um copinho d'água. Então quer dizer, se nós fizermos alguma coisa para o reino de Deus, nós temos agora, o meu filho está me passando algo maravilhoso que nós vamos ter que começar a fazer. A ideia é ótima e nós vamos ter que começar a colocá-la em prática esse ano, o mais depressa possível. Que a cada um de nós cuidar de mais um espiritualmente. Não é você ganhar uma multidão, mas pelo menos um. E você, isso é maravilhoso, foi lindo, é lindo isso aí, filho. Cada um de nós cuidar de outro, mas dar assistência espiritual para aquela pessoa constantemente, ligar para ela, conversar com ela, ir na casa, convidar ela para ir na sua casa, orar, estudar a palavra de Deus com ela e batalhar para salvar aquela pessoa. E quando o meu filho me falou isso, eu me lembrei de muitas pessoas que já vieram aqui na igreja, e hoje, no meu caso, não é uma que eu vou ter que zelar, é mais pessoas. Por isso, a partir de meados final desse mês, no mês que vem, eu quero estar à disposição da obra de Deus, para eu poder mais tempo de ir na tua casa, visitar você, visitar a tua família, de ter mais tempo de fazer culto nos lares. Eu vou trabalhar mais, porque Deus pôs no meu coração para eu trabalhar mais. Eu posso trabalhar mais, eu posso multiplicar mais talentos, e Deus quer que você faça isso também. Está entendendo, irmãos? Então Deus está começando hoje, e Deus quer começar hoje uma nova obra na sua vida, uma obra chamada trabalho, porque Deus colocou talentos em você. Amém, irmãos? Observe quem que você vai batalhar, pense e ore. De repente até amanhã, mas não demore muito, senão é tarde, senão essa pessoa morre e vai para o inferno, e Deus vai cobrar de você. E quantos aí saem pelas estradas afora, vão passear, e não voltam mais, não é verdade, irmãos? Nós não sabemos quem vai e quem não vai, mas Deus colocou em nós um dever de trabalhar para o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Então eu quero orar com você, eu quero que a minha esposa faça uma unção na sua mente, querida. Você vai fazer uma unção assim, assim na mente, para Deus nos dar sabedoria para ganhar almas. Pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós cantamos. Enquanto você é ungido, vamos cantando. Glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há
Jesus, glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor.